Olha, irmãos, eu não estou acreditando. Eu comecei a assistir um vídeo aqui agora e, por incrível que pareça, esse vídeo é muito parecido com um caso que aconteceu comigo. Eu fui um dia evangelizar um rapaz e eu comecei a falar de Deus para ele. Você vai entender onde eu vou chegar. E eu comecei a contar para esse rapaz do amor de Deus, fui contando o que Deus já fez na minha vida, né? E aí ele me contou que uma vez ele estava mexendo com droga. Ele estava no meio do mato. Aí ele me contou que foi o seguinte: ele entrou dentro do carro e ele foi fumar maconha no meio do mato, num lugar distante da cidade, um lugar alto. E ele então chegou no meio assim do matagal mesmo, e ele foi na estrada de terra, mas não tinha ninguém por perto. E isso foi por volta ali das 6 horas da noite. Ele simplesmente parou o carro, um lugar muito distante. Ele deixou claro para mim que não tinha ninguém naquele lugar. Vai escutando. Ele parou o carro, abriu as janelas e acendeu o cigarro dele. E começou ali a fumar, e ele me contou que essa foi a experiência mais profunda da vida dele. Até hoje ele queria entender, sabe? Só que aí depois eu falei o que aconteceu. Vai escutando. Aí, na hora que ele acendeu o cigarro, ele começou a fumar. De repente, irmãos, vocês não vão acreditar, veio um rapaz na direção dele, mas ele estava muito próximo do carro, muito próximo mesmo. E ele assim, com uma cara muito boa, ele estava de camisa, e o cara foi passando assim em cima do matagal, e inclusive na hora ele pensou: o que é isso? Será que o cara vai me assaltar? Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Mas como é que ele não está se importando, né? Porque estava muito alto o mato. E o rapaz chegou assim sorridente e falou assim: olha, eu vim aqui te entregar um panfleto. E ele pegou, entregou um panfleto, ele não entendeu nada. E aí, o que acontece? Olha o que aconteceu. Ele começou a ler o panfleto e aquelas palavras que estavam no panfleto estavam falando de Deus, estavam falando do Evangelho, e começou a mexer muito com ele. Só que ele se distraiu ali, ele ficou tão concentrado que quando ele olhou para agradecer o cara, em questão de segundos, o cara não estava lá mais. O rapaz não estava. Ele olhou no retrovisor, ele olhou para o outro lado, olhou em volta, não estava mais. E aí, ele comentou isso comigo, eu achei muito interessante. E aí eu falei para ele: rapaz, sabe o que aconteceu? Na verdade foi um anjo, Deus enviou um anjo ali, um anjo que se materializou, porque na Bíblia existem vários casos assim, né? Tem o caso de Abraão, que 2 anjos foram lá, tomaram café com Abraão. Imagino que Abraão ainda serviu um bolinho de fubá, né? Nós que somos de Minas, não sei se Abraão tinha esse bolinho na época, mas ele tomou café com os anjos, irmãos. Na vida de Ló, por exemplo, o sobrinho de Abraão, Deus enviou anjos para ir lá na casa de Ló, bateu na porta, que inclusive os homens de Sodoma e Gomorra, que estavam naquele lugar, eles queriam se deitar com os anjos. E a Bíblia diz que Deus cegou os olhos daqueles homens como forma de castigo. Tamanha era a promiscuidade que tinha em Sodoma e Gomorra. Mas enfim, os anjos, eles podem sim se materializar. E então eu contei para esse rapaz: olha, Deus está te dando livramento, Deus está te chamando. Vem para a presença dele para que não te suceda coisa pior. Porque quando eu conversei com ele, ele infelizmente está envolvido com muita droga, muita coisa errada, sabe? E aí tem um versículo que diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler o versículo e eu já vou colocar o vídeo aqui, ó. Olha, esse vídeo vai mexer muito com você. Olha só o que está escrito: continue amando uns aos outros como irmãos, e não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Olha que interessante. Continua dizendo: e lembre-se também daqueles que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se daqueles também que são maltratados, como se vocês sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Amém? Então aqui o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: se coloque no lugar do outro, hospede as pessoas, cuide das pessoas, seja respeitoso, educado, porque você não sabe quando você está acolhendo um anjo. Irmãos, alguém de vocês aqui já teve alguma experiência assim? Deixa aqui nos comentários, porque eu sei que são vários os casos que têm acontecido, mas olha esse caso que aconteceu recentemente, ó. Fala se não é de emocionar. E no final, compartilhe. Se você não me conhece, se você ainda não faz parte do meu canal, eu quero te convidar a se inscrever, porque todo dia eu tenho trazido mensagens abençoadas, eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e trazido vídeos à tarde abençoadíssimos, tá bom? Então se inscreva no meu canal. Vamos assistir o vídeo do Luan Olive. Preste muita atenção no depoimento dele.
Eu vou contar um testemunho que aconteceu ontem comigo pra vocês, que cada um interpreta de uma forma, eu interpretei da forma que eu acho, que eu entendi no caso. Ontem, era umas 10 horas da noite, eu tava trabalhando, tava carregando o caminhão pra fazer a entrega hoje, inclusive parei pra almoçar e decidi gravar isso pra vocês. Aí quando foi umas 10 e pouquinho da noite, deu o horário da funcionária sair, e a hora que ela abriu o portão e saiu lá fora, ela me mandou uma mensagem. Que inclusive eu vou colocar lá o print da conversa aí pra vocês. Aí eu falei pra ela que ia sair pra fora. Eu saí pra fora e era um morador de rua. Aí ele veio em minha direção e perguntou assim pra mim: você é feliz? Eu falei: sou feliz sim, graças a Deus. Aí ele pegou e falou assim pra mim: eu posso te pedir um favor? Aí eu falei assim: pode sim. Ele falou assim: você pode me arrumar um prato de comida? Tipo, eu não tinha nada na geladeira, porque eu tô fazendo um regime regrado, e minha última marmita tinha acabado justamente ontem, eu tinha jantado ela e não tinha nada na geladeira. Aí eu falei: nossa, não tem nada, cara, você acredita? Aí ele pegou e falou assim: você pode me arrumar qualquer dinheiro que você tiver pra me comer? Eu tô com muita fome. Aí eu não tinha dinheiro também. Eu peguei e falei: ó, infelizmente eu não tenho dinheiro. Eu posso fazer um Pix pra você aceita? Pix eu tenho. Ele falou: eu não tenho celular. Aí eu peguei e falei assim: olha, o que eu posso fazer então pra te ajudar é pedir um lanche e uma coca no iFood. Aí ele pegou e falou assim: você faria isso pra mim? Eu falei: faço. Aí fui, pedi um lanche e uma coca, só que eu falei pra ele assim: ó, só que vai demorar de 45 a 50 minutos, você espera? Ele falou: espera. Eu falei: então você entra aí no portão aí fora e eu vou ter que entrar pra dentro, se terminar de fazer umas coisas que eu tô fazendo, tô a trabalho e tal. Aí ele falou: não, tá bom, até aí tudo bem, só tava fazendo uma boa ação. Só que a hora que eu fui fechar o portão, ele pegou e falou assim: eu posso te pedir um favor? Eu falei: pode. Aí ele pegou e falou assim: a hora que o lanche chegar, antes de eu ir embora, você pode pegar a Bíblia e fazer uma oração pra mim? Aí você leu o Salmo 91. Ele falou assim: aí você leu o Salmo 91? Porque eu sei que você sabe esse salmo. Aí, oh meu Deus. Aí eu, desculpa, né, com o Bíblia só. Daí eu peguei e falei assim: tá bom, você pode deixar assim que o lanche chegar. Assim que o lanche chegar, o senhor me chama e eu oro pela vida do senhor. Ele é Salmo 91. Só o que acontece? Eu acordo toda madrugada justamente para olhar o Salmo 91 e fazer minha oração. Então esse salmo eu sei de decor. E eu falei: caramba, por quê? Como ele sabe que eu tenho Bíblia? Como ele sabe que eu tenho Bíblia? Como que ele sabe que eu sei Salmo 91? Isso que coisa na cabeça. Aí eu tava de fone, tava problema de fone na orelha. Acabei tirando o fone na hora e fiquei pensando nisso. E toda hora que eu carregava a caixa, eu olhava pra ver se ele tava no portão. E ele tava no portão. Toda hora eu ficava olhando e ele tava no portão. Aí, o motoboy chegou, buzinou, né? E eu olhei, ele tava no portão, eu falei: vou entrar lá, já vou pegar a Bíblia, porque pra mim pegar o lanche no iFood, eu tinha que falar os 4 últimos números no telefone. Ele não ia liberar pro senhor. Aí eu peguei a Bíblia, saí lá fora, olha, você lá fora sentado no motoboy. Aí eu falei assim: cadê o senhor tava sentado aqui? Ele falou assim: não tinha ninguém aí. Falei: rapaz, você o senhor de rua aqui, ó, o morador de rua sentado aqui hoje é pra ele. Eu nem tô comendo isso. Aí ele falou: não, a hora que eu cheguei aqui não tinha ninguém. Falei: moça, ele tava sentado aqui, eu vi, ele se aproximou, ele tava sentado aqui. E aí, falei: não, tá bom, então. Aí peguei o lanche, fui na esquina de cima, fui na esquina de baixo, não achei mais ele. Aí peguei o lanche, li o Salmo 91, guardei na geladeira, tá lá até agora. E eu acho que cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, né? Mas eu acho que o senhor me visitou ontem, me testou no caso, né? Eu acho que ele me testou aí. Eu fiz o que eu pude, né? O que tava ao meu alcance. Então eu creio que se ele me visitou e ele me testou, é que eu tô no caminho certo. E louvado seja Deus por isso, né?
E aí eu entrei dentro de casa e eu tinha visto um testemunho muito parecido. E fiquei procurando, eu acabei achando ele. Eu vou postar no próximo status aí pra vocês verem. E é isso. É só isso mesmo. Aí eu acho que às vezes pode ser coincidência, não sei. Cada um interpreta da forma que quiser. Tá bom? Eu só queria compartilhar isso com vocês aí. Obrigado. Irmãos, eu confesso para vocês que esse vídeo aqui, ele mexeu muito com a minha fé, porque realmente a gente muitas vezes fica tão atarefado, tão focado só na nossa vida, na nossa correria, e a gente tem que ficar atento, né, ao que acontece à nossa volta, porque às vezes Deus realmente está nos provando, está provando a nossa fé. Olha o que esse rapaz, ele experimentou. Na hora que ele voltou, o rapaz não estava lá mais, ele foi na esquina de baixo, esquina de cima. Então, eu acredito, irmãos, eu acredito que foi anjo. Eu acredito que Deus, ele hospedou um anjo ali por aquele momento, e o anjo não, né, a pessoa não sabia de nada, pediu para ele pegar a Bíblia, o Salmo 91. Então, justo o salmo que ele estava lendo nas madrugadas. Então, irmãos, Deus nos conhece de uma forma linda, maravilhosa, tá bom? Que você possa se entregar verdadeiramente ao Senhor, porque não tem nada melhor. É a melhor coisa da nossa vida, irmãos. Então, assim como aconteceu com aquele testemunho que eu te contei, assim como aconteceu com ele também, que você possa buscar verdadeiramente ao Senhor e não se esqueça de olhar para os pequeninos, porque Jesus disse, quando você entrega um copo d'água nas mãos de um pequenino que seja, ali você está entregando para mim mesmo. Então, Jesus, ele mostrou que aquele que se preocupa com o próximo é como se ele estivesse recebendo anjos na sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito, espero que você tenha gostado. Agora eu peço que você clique em compartilhar, clique aqui, ó, envie para o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir esse testemunho aqui e Deus vai te usar como anjo na vida de muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.